Se tu chegou nesse vídeo é porque tu quer aprender TI e tu tá um pouco perdido, talvez, por onde começar e o que fazer e como conseguir, talvez, uma vaga de emprego tão rápido, ou ainda você quer aprimorar seu conhecimento. Tô desenvolvendo então alguns vídeos, tentar fazer o mais curto possível, o mais breve, com a maior carga de conhecimento possível, para que você consiga se desenvolver e entrar na área de alguma forma. A TI basicamente é composta por diversas áreas, a gente não é uma coisa só, e muito menos é esperado da gente que a gente conheça absurdamente tudo. A TI é um mundo de coisas, vai desde a parte de quem gosta de pessoas, até a parte de quem gosta de parte mais técnica, tem absurdas partes de operação, tem partes mais de desenvolvimento, tem partes mais de design, tem partes mais de análise. Então tudo que compõe a TI é um aglomerado de informação, tarefas e coisas. E não necessariamente você precisa saber tudo isso. Uh, o importante na TI sempre é se identificar com o que você mais se identifica, o que você mais quer fazer, o que você se adapta melhor. E posteriormente você conseguir desenvolver a sua carreira a partir disso. Eu vou até falar em outro vídeo posterior como você pode desenvolver a sua carreira e falar um pouco mais sobre o plano de carreiras para que você consiga entender. A ideia do vídeo de hoje, basicamente, é falar um pouco da TI, falar de algumas ferramentas que podem vir te ajudar e de diversas outras plataformas e assim dos próximos vídeos também. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou desenvolvedor de software, eu estou na TI há mais de 8 anos e eu tenho um pouco de conhecimento para compartilhar com vocês. Uh, um pouco então das informações aqui que eu posso começar a compartilhar com vocês de plataformas que podem vir a utilizar, tá? Para aprender TI, basicamente, você não precisa pagar curso, não precisa desembolsar grana e não precisa passar anos na faculdade ou anos em algum curso aprendendo. Tu pode aprender simplesmente procurando em ferramentas. E o que eu digo em ferramentas? Tu tem uma camada de ferramentas meio absurda com informação, porque a TI é muito isso, é muito uma comunidade. Então, uma pessoa ajuda a outra. Nem sempre tu vai saber tudo. Por mais que tu trabalhe em um nicho específico, nem sempre tu vai saber tudo. E o teu coleguinha nem sempre vai saber tudo, e o outro coleguinha nem sempre vai saber tudo. Mas cada um de vocês tem um conhecimento específico em alguma coisa específica. Então um pode ajudar o outro. E é assim que na TI funciona. A gente tem diversas plataformas, vou mostrar agora pra vocês nesse vídeo, as plataformas que a gente da TI costuma utilizar para pedir ajuda. E isso de em qualquer tema que se relacione à TI. Começando pelo mais conhecido na TI, que é o Stack Overflow, esse sitezinho aqui. Cara, aqui tá pra ver que tá tudo em inglês, né? Esse é um próximo tópico que eu vou falar. Mas o Stack Overflow, basicamente, tu tem uma camada absurda de, de compartilhamento de informação. Basicamente, aqui tu pode fazer a tua pergunta, seja lá o que for, se for de programação, se for de análise, se for de teste, se for de infraestrutura, se for de design, qualquer coisa, tu pode vir perguntar aqui. E aqui eles vão te responder. E quem é eles, né? Eles é a comunidade. Ou seja, se eu quiser abrir uma das questões aqui e eu responder por mim mesmo, eu posso fazer isso. Porque o Stack Overflow é uma comunidade. Assim como eu posso perguntar, eu posso responder. Tem diversas tags aqui, né? Então, por exemplo, aqui tem as que eu me adapto melhor, que são as coisas que eu gosto de responder, que eu gosto de fazer, que eu tenho um conhecimento suficiente para responder. Então, eu posso procurar por alguma tag, por exemplo, clicar aqui em React, por exemplo. Aí vai aparecer só perguntas de React pra mim. Eu posso clicar em alguma para resolver, para responder. Então o cara botou uma funçãozinha aqui. Não se desesperem, vocês não precisam entender isso de cara. Às vezes eu olho pra isso e eu também não entendo em 8 anos de profissão. E faz parte, é isso aí. Tu não é obrigado a saber tudo. E se você souber, melhor ainda. Você pode ajudar o coleguinha aqui a responder alguma coisa. E esse cara aqui, que postou, não tem nem ideia quem é esse user e tal. O cara tá 9 minutos ele entrou, na verdade. Então, tipo, pode clicar aqui e ver o conhecimento dele, de onde que ele vem, do que ele faz, do que se alimenta. Tudo aqui. Então, é basicamente isso, do Stack Overflow. Tu pode fazer a pergunta que tu bem entender, de forma que tu bem entender. Claro que pra mim que tá mais direcionado pra mim, pro meu perfil, eu sou mais desenvolvedor, então pra mim vai ter mais perguntas pra responder desenvolvedor aqui, as coisas do meu interesse. Porém, se tu for de alguma outra área, de análise, de teste, seja lá de for, do que for, tu pode aqui editar tuas tags e colocar as tags que tu te adapta. Então, se for teste, se for algo que tu tá aprendendo, ou coisa do tipo, tu pode colocar aqui. Além disso, como você vai fazer uma pergunta aqui, por exemplo, né? Tu pode clicar aqui em Ask a Question e fazer a tua pergunta. Tu põe um title. Se eu ponho um title, por exemplo, vou colocar...
Não sei. CloudFormation, que é um recurso da AWS. Enable to use. Talvez? Às vezes acontece de aparecer algumas sugestões, mas não é o caso porque eu estou inventando um título aqui agora. Nós vamos ver, sei lá, How to start a project. React. Vamos ver se apareceu alguma coisa. Ah, não apareceu, beleza. Mas normalmente ele dá sugestões aqui do teu problema. Então se tu coloca um problema aqui, ele vai te dar sugestões. Depois você pode botar aqui mais detalhes, né? Colar o teu código, colar imagens, diversas coisas. E clicar em Next. Aí ele te pergunta o que tu fez para tentar resolver, tu pode dizer. Ou às vezes tu não sabe nem por onde começar, então tu pode botar aqui, eu não testei nada porque eu não sei por onde começar. Aí tu pode botar as tags, tipo, o que tu tá usando ali, né? Então, tipo, a gente vai falar mais pra frente no outro vídeo de tecnologias. E aqui tu pode descrever essas tecnologias. E é basicamente isso. E aqui vai dar um review de coisas que podem ser parecidas e tal. E a partir disso que tu posta, essa tua questão vai aparecer aqui. E aí a partir disso tu pode ser respondido, né? Essa é a primeira plataforma, então, que eu tô te mostrando. Que é mais pra você tentar entender de onde que vem, de onde a gente se ajuda. E por que eu tô dizendo que você não precisa de um curso para aprender TI. Tu pode aprender sozinho, é mais autoestudo mesmo. Além disso, o que mais pode te ajudar, tá? YouTube. Cara, YouTube tem muita coisa. Muita coisa, tá? Não dê bola pros vídeos que estão aqui porque é personalizado. Mas YouTube pode aparecer muita coisa. Então, tipo, eu vou criar um roteirinho nos próximos vídeos de carreiras pra vocês terem uma ideia por onde começar, por onde vocês se adaptarem melhor, tá? E aqui vocês podem procurar qualquer coisa. Um dos vídeos que eu recomendo bastante, que é o de Node.js, é esse cara aqui, que ele tem 63 vídeos. Nossa, parece, caraca, quanto vídeo. Mas são vídeos curtos, de 5, 10 minutos. E são bem focados e eles te explicam desde o zero, como se tu não entendesse nada, até um percurso que tu consiga entender. Então no final disso aqui tu vai estar entendendo bastante sobre Node.js. Eu vou falar um pouco mais pra frente também sobre, vocês vão passar a entender um pouco o que é Node.js. E aí no futuro vocês podem assistir essa aula aqui e assim ficar um pouco mais expert em Node.js. E tem vários canais que ajudam bastante. Então o Código TV Fonte ajuda bastante. O Rocket City é um dos canais que eu uso bastante, que também são muito bons. E diversos outros que podem te ajudar, tá? Então o YouTube é um grande aliado e você tem que ter ele em mente sempre. Outro grande aliado, mas aí é mais pra gente que é desenvolvedor, é o GitHub, tá? O GitHub é um repositório online, então todos os códigos para você, desenvolvedor, que vai criar, você vem aqui no GitHub e compartilha. Por quê? Aqui, basicamente, quando for procurar um emprego, tu não precisa mostrar um certificado pro cara. O que você vai mostrar pra ele vai ser o GitHub. Então ele vai vir aqui no teu perfil e ele vai ver o que tu já desenvolveu, o que tu trabalhou, ele vai ver os teus códigos, de forma que tu trabalha. E é isso que importa pro empregador, pro cara que vai te contratar no final. São os teus códigos, são o que tu fez, o que tu compartilhou. Claro que eu tenho alguns privados aqui, isso aqui quem tá me contratando não vai ver. Mas sempre tem alguns públicos diferentes de, não sei, daqui a pouco alguém te contratou, claro, deixa privado, né? Mas em casos que vocês tenham estudado, por mais bobo que seja a coisa que você tenha feito, coloque no GitHub. Eu não sei mexer no GitHub, vamos lá, YouTube de novo. Vamos aprender a usar GitHub. Olha, GitHub. Vai aparecer aqui, ó, muita gente falando de GitHub, de como usar, primeiros passos. Então aqui, ó, de novo, YouTube é outro grande aliado. Tive algum problema no GitHub. Stack Overflow, GitHub. Assim como vocês podem clicar aqui em Ask a Question. Então tem aqui um monte de perguntas que já foram feitas, né, no GitHub. E aqui tu pode clicar também de novo Ask a Question. Então outra plataforma que vocês vão utilizar bastante. Outra plataforma que eu recomendo bastante, mas aí vai um pouco de encontro que eu disse que você não precisa pagar nada, é a Udemy. A Udemy tem bastante cursos gratuitos e outros até pagos, mas não pagos numa careza de um curso, pagos um pouco mais aceitáveis, né? Que também é muito útil, assim, é muito inteligente. Tem bastantes cursos de programação que, só que, como eu disse, não precisa pegar um curso daqui e pagar. Porque se eu ver, ó, R$34,90, tá? Python para todos, aprender e criar diversos aplicativos. Tu vem aqui no YouTube, escreve Python. Olha a camada de vídeo, curso de Python, 142 vídeos, isso aqui é de graça, gente. Então tu não precisa pagar um curso, tu tem aqui, ó, 86 vídeos.
tudo de gente que tá aprendendo. E eu vou pra lá no próximo vídeo até algumas, agora um pouco mais de área, um pouco mais de desenvolvimento. E a gente vai passar a entender o que são essas linguagens, o que são esses cursos. Mas agora é mais para te dar um overview do que é a TI. Então agora que eu já te falei as plataformas e sites que são úteis, vamos falar um pouco de área de TI, né? Se tu procurar aqui vamos fazer o seguinte, vamos abrir o... Melhor, vamos procurar a área de TI. E aqui vamos abrir o que a gente tem em profissionais de área de TI. Só para dar um exemplo para vocês, tá? Aqui ainda... Eu quero só as áreas, gente. Vai ali fora, então. Aqui, então, basicamente a gente tem algumas áreas, mas ainda assim não são bem elas, tá? Aqui tá bem resumido. Mas assim, tu tem um desenvolvedor de software, assim, que é a pessoa que vai construir um software. Dentro do desenvolvimento de software, tu ainda tem outras áreas, que são elas, né? Então, basicamente, tu tem o front-end, que é a pessoa que vai desenvolver a parte da frente do software, que é o que a gente enxerga. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lista de websites, né? Isso aqui é o front-end. E aí a gente tem o back-end, que acontece por trás do software. Então, por exemplo, esse campinho arredondado aqui, quem faz é o front, né? Ele que põe o design, ele vai botar as coresinhas, ele vai ajeitar o movimento das coisas. Mas a pessoa que faz esse botão funcionar, que faz essa pesquisa funcionar, que vai trazer uma lista de informações aqui pra frente, é o back-end. O back-end que vai fazer essa pesquisa, o back-end que vai pegar a informação, vai salvar no banco de dados, que vai pegar a informação do banco de dados e vai mostrar pra gente, e vai fazer todo esse jogo, esse câmbio. Então você tem o desenvolvimento dessas duas pessoas. O front-end faz o front, faz a parte de design, a parte de página mesmo, e o back-end que é a pessoa que vai fazer as funções por trás dessa página. Além disso, você tem também o DBA, que é o cara que cuida do banco de dados. Então, basicamente, é um cara que vai criar tabela, que vai fazer selects, que vai aprimorar o teu banco de dados, que vai cuidar com segurança, com velocidade. Tu também tem a parte de UI UX, que é o cara que faz... É tipo um front-end, só que em vez de programar esse campinho aqui, ele vai só desenhar. Então, por exemplo, tem o Figma, que é outra plataforma importante usar aqui. Figma. E o Figma, ele é basicamente um designer. É o cara que vai fazer o UI e UX. Basicamente UI, que é a parte de desenhar a tela, e UX, que é o research, que é a parte de pesquisa, que é o quê? Que é o que o cliente precisa, é o tipo, onde o cliente vai para fazer tal coisa. Então, por exemplo, tu quer criar um aplicativo de mercado, o cara fazer compras, né? Primeira coisa que o UX vai fazer, ele vai estudar esse cliente, ele vai entender qual é a necessidade, ele vai identificar de que forma que o cliente utiliza plataformas, então se ele tem um smartphone, sei lá, da Apple, se ele tem um Samsung, o que eles vão mais utilizar. A partir disso ele vai desenhar uma UI, vai apresentar para o cliente. E aí ele vai começar a entender como o cliente está usando essa UI, como o cliente está usando esse design que ele fez. Se está indo bem, se está indo mal. E se está indo mal, o que precisa ser melhorado, né? O que pode aprimorar. Então essa área de pesquisa e de criação andam meio juntas, assim. Tudo isso para fazer UI, para fazer tela, tá? Isso é a parte mais de design daí. Tem várias ideias aqui. O Figma é o mais utilizado entre os sites para utilização. Ele é muito fácil, muito tranquilo. E de novo, tu tem YouTube, né? Então um grande aliado. Vamos lá, YouTube, Figma. E aí tu vai ter uma porrada de vídeo falando sobre Figma, falando de curso. Assim como o de UI, UX. Então aí o que é o UI UX, como ele funciona, programações, tem tudo isso. O que mais eu falei? Do front-end e do back-end, né? Front-end. Vamos lá, front-end. E aqui tem uma porrada de front-end, gente falando sobre front-end. Back-end. Back-end. Tem outra porrada de gente falando sobre front-end e back-end. Então, gente, plataforma é o que mais utiliza. Vocês não precisam pagar curso, tem tudo aqui, é só saber pesquisar. Eu vou falar um pouco mais também sobre pesquisa depois, tá? Não se preocupem. Voltando aqui. Falei de UI UX, falei de front-end, falei de back-end. Tem o tester também, que é uma pessoa que vai basicamente testar o teu software. Então, tu foi lá, tu criou, a pessoa foi lá, fez o design. O front-end fez a codificação desse design, o back-end foi lá e colocou as funções por detrás disso. Agora chegou a hora de testar. Alguém precisa testar esse software antes dele ir para o cliente, porque se tu encontra alguma falha de segurança, alguma falha de função, ou até mesmo alguma falha de interpretação, de tipo, o cliente pediu um botão verde que ao clicar abre um boleto,
e ao clicar, na verdade, ele está abrindo alguma outra coisa que não é o boleto que ele queria que abrisse, isso pode ser um erro de interpretação. Então, o tester tem que estar ligado em tudo isso e garantir que o cliente vai receber exatamente o que ele pediu. Tudo isso não saí do desenvolvimento ainda, gente. Eu tô aqui no desenvolvimento, eu não saí dali. Aí depois que o cliente testa, digo que que o nosso tester faz o teste, que é a parte de qualidade, aí sim o código pode ir para release e ser aplicado pro usuário, pro cliente utilizar, né? E aí tem outra pessoa, que é a pessoa de operations, que vai fazer essa aplicação, que vai colocar ele na nuvem, vai colocar ele no servidor, seja lá onde for. Então só aí ainda não sei desenvolvimento, tá? Agora sim vamos para suporte. Suporte basicamente ele se divide em algumas partes. Tem suporte técnico, que é a parte mais de hardware, de internet. Que quando eu falo hardware eu falo de coisa física, tá? Então monitor, de gabinete, de computador, que é a pessoa que vai mexer efetivamente com a parte física do computador, tá? Esse cara é um suporte técnico, assim como pode ser suporte técnico de software. Então tu fez alguma aplicação, tu quer disponibilizar algum suporte para, tipo, caso o cliente tenha dúvida ou tenha problema, ele pode ir até esse suporte. Então, basicamente, suporte. Administração de redes, então, basicamente é o cara que vai cuidar de internet, que vai fazer... E quando eu falo cuidar de internet, não é iniciar o modem e desligar o modem, tô falando de servidores. Até se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois falando um pouco mais de internet. Mas, basicamente, a internet ela é distribuída por conexões, né? Se tu procurar aqui, internet... Vou botar aqui em imagens para vocês terem uma ideia. A internet não deixa de ser várias conexões, tá? Então, se vocês pegarem aqui, por exemplo, essa imagem ilustra bem, tem várias conexões aqui acontecendo, né? E essas conexões são basicamente feitas por cabo hoje em dia. Então, tipo, tu tem um cabo que conecta literalmente aqui o Chile, a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul. Aí você tem outro cabo que liga a São Paulo. E isso é internet, são conexões, são cabos que conectam várias partes do mundo e a gente se conecta através deles. Isso é internet, são servidores fazendo a conexão. Então o modem que está aqui no final faz só parte de uma ramificação da internet que está vindo de uma dessas conexões aqui, de um desses servidores. Então internet, quando a gente fala aqui de internet, de administração de rede, a gente está falando de uma coisa muito grande, não de uma coisa pequena. Cloud Computing, basicamente é serviço de nuvem. Como assim serviço de nuvem, né? Serviços de nuvem basicamente são empresas que disponibilizam uma grande massa de servidor. E aí tu pode botar o que tu quiser nesses servidores. Então se tu quer hospedar, por exemplo, um site, um aplicativo, os teus próprios arquivos, tu pode hospedar nesse servidor. Ah, mas esse servidor fica na nuvem? Não, na verdade a nuvem é só uma ideia que a gente passa porque a gente não sabe onde está esse servidor. A gente não tem nem ideia onde a empresa que a gente contratou está colocando esse servidor ou como está gerenciando. Então a gente fala que a gente colocou ele na nuvem. Porque a gente não sabe onde está esse servidor, não sabe onde está esse arquivo, então ele está na nuvem. Segurança digital, né, também é bem importante, que é justamente para prever ataques hackers ou ainda até para testar um software, tipo, eu quero saber como está a segurança desse software e assim por diante. Além disso, gente, a gente tem várias outras áreas, a gente tem a área da parte de administração também de software e desenvolvimento, e assim como administração de suporte, de segurança, de um monte de coisa, que são basicamente as pessoas que vão ver requisitos, que vão entender o que o cliente quer, que vão listar requisitos, que vão efetivamente falar com o cliente, que vão organizar a equipe, que vão tornar o processo de entrega um pouco mais ágil. E até vou criar depois um vídeo falando sobre processos ágeis de desenvolvimento na trilogia de desenvolvimento depois. Então isso é só um overview do que é a TI, de forma bem rápida e sucinta. Nos próximos vídeos agora eu vou falar um pouco sobre carreira, vou falar um pouco de como ingressar de forma rápida em desenvolvimento. E também sobre como você pode criar uma carreira melhor aí. E também parte de pesquisa também, pra vocês terem uma boa compreensão, beleza? Qualquer coisa, comenta aí ou me chama. Valeu.